Livro de Atos, capítulo 11. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e os expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim, e o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa que lhe dizia: Envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo estas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia. O qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com o propósito de coração, eles permanecessem no Senhor. Porque ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo-o encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo.